Eu falei, não quero trabalhar mais para ninguém não. E aí eu comecei a fazer reforma de apartamento. E foi quando eu falei, vou entrar pro mercado para parar com essa tese que o Geric é um absurdo, que é inacessível, que não tem como acessar. Se não olhar isso nos próximos 3 a 5 anos, eu acho que vai gerar um grande problema. Tem um monte de guru na internet que fala que você vai ficar multimilionário, que a incorporação imobiliária é muito bom. Ela é muito boa. Só que você tem que entrar calçado e saber onde você está pisando. O que mudou mesmo o meu vetor assim, de direção foi eu ter caído nesses golpes, ter aprendido, desenvolvido um método e hoje poder ajudar outras pessoas a passar o que eu não passei. Eu falava, não, comigo você não vai fazer isso. Não, mas o menino ali, o fulano, falou que dá. Então vai lá e faz com ele. Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Aqui conectamos você a especialistas e compartilhamos conhecimento prático para transformar suas obras e seus resultados. Eu sou Laila Machado e hoje está aqui comigo o Thiago Rezende, que é nosso head comercial. Bora para mais um episódio, Thiago? Vamos lá, Laila, para mais um e o assunto é bacana hoje também. E hoje a gente tem um outro convidado especial, que é o Henrique Malman, mentor Geric. Vai entregar ouro aqui pra gente, contando como você, construtor, vai escalar com o Geric. Bem-vindo, Henrique. Tô curiosíssima com esse assunto de hoje. Tá animado? Obrigado, Laila. Obrigado, Thiago, pelo convite. Bastante animado. E bora explodir a cabeça desses empreendedores aí para eles alavancarem as empresas dele por meio do Geric aí, que é um produto tão mistificado no mercado. Bom, então, para a gente começar brevemente, já para matar a curiosidade do pessoal, o que é Geric? O Geric nada mais é que uma análise de risco que a sua construtora incorporadora passa dentro da instituição financeira que é a Caixa Econômica. Então não é nada além disso. Todo mundo acha que o Geric é a linha de crédito. E não, ele é somente uma análise financeira e contábil da sua empresa, da estrutura da sua incorporadora, para ver quanto que você consegue acessar do recurso. E não é que você fazendo o Geric, um exemplo, liberou lá 10 milhões. Você não vai receber esses 10 milhões, a não ser que você passe e atenda os outros crivos posterior à análise do seu risco, que é o Geric. Bom, e como que começou, Henrique, a sua trajetória nesse mercado financeiro e imobiliário? Onde que surgiu a ideia, eu trabalho com construção, mas eu vou seguir por esse caminho aqui? Então, na verdade, eu sou filho de um pedreiro, né? Então, desde que eu me entendo por gente, eu falo que eu pisava ali no chão de fábrica, no canteiro de obras. Então, ali eu me lembro mais ou menos, por 1999, eu tinha uns 9 anos, foi o meu primeiro contato com obra. E aí, em 2000, mais ou menos, meu pai já estava com uma loja de material de construção e atuava como pedreiro em obra, que é ele e 2 tios meus são sócios. E aí, nos anos de 2001, eu comecei a trabalhar na loja. Então, eu tive essa bagagem da parte de material de construção. E aí eu terminei a escola em 2006, acho que 2006, 2007. Aí eu ingressei no curso de engenharia civil. Tive problema psicológico, aí tive que trancar 2 anos, retomei depois, me formei em 2015. E eu sempre senti que meu negócio era obra, sempre o que queimou no meu coração foi obras. E formei em 2015, trabalhei na Stuberger, que era parceira da Tecnisa, uma incorporadora aqui de São Paulo, deve ter uns 60 anos hoje de mercado. Fiquei lá de 2013 até 2018. Em 2018, a gente decidiu desligar, foi ali na época de mensalão, petrolão, tudo aquelas crises que teve em canteiro de obra. E como eu já tinha o CNPJ aberto, porque o regime de contratação lá era de PJ, eu falei, não quero trabalhar mais para ninguém, não. E aí eu comecei a fazer reforma de apartamento. E aí de 2018 até 2021 a gente fez 184 reformas e construções de terceiro. E no final de 2020 foi quando eu tirei meu Geric. E aí eu paguei uma consultoria para um cara, o cara tirou meu Geric, cobrou 300 mil na época.
fez o meu Geric, só que o cara não sabia usar. E aí foi o primeiro golpe que eu tomei, que na época saiu 20 milhões o meu Geric, só que só estava na tela. Como que eu acessava esses 20 milhões? Então, resumindo, eu peguei dos 300 mil que eu nem tinha, vendi carro, peguei dinheiro emprestado, paguei o Geric e não tinha mais os 300, tinha uma dívida e não sabia acessar o recurso. Aí foi quando, um ano depois, o cara ficou me enrolando, eu tomei a decisão de falar, eu vou aprender o que é isso, como faz, e vou desmistificar e tirar esses caras que ficam enganando, porque hoje todo mundo vende. E vende por números assim absurdos. E foi quando eu falei, vou entrar para o mercado para parar com essa tese que o Geric é um absurdo, que é inacessível, que não tem como acessar, que é o que esses caras que vendem por preços astronômicos fazem e praticam no mercado. E aí, como que funciona? Você chega assim, é tipo um corretor, é um engenheiro civil, como que é esse profissional, que produto ele vende? Ele vende a análise de crédito? Porque você falou, eu comprei o Geric. Como que funciona isso? Então, na verdade, ele não é engenheiro, ele não é corretor, até hoje eu nem sei o que ele era, mas ele tinha um contato que fazia o processo. E só que o processo é ele pegar os seus documentos, igual eu te falei, contábil, montar o kit caixa, fazer as análises preliminares, estruturar a sua empresa, colocar os dados corretos na planilha da caixa e mandar para o gerente. O gerente vai olhar os documentos, imputar no sistema, e aí ali o próprio sistema já vai te falar quanto você consegue acessar, se aprova ou não, e vai te dar o rating. O rating é o quê? É uma nota interna do banco, que elas são letras, ela vai de A a F, se eu não me engano. E se você tem o rating de A a C, você consegue operar. Se for abaixo de C, você não opera. O que é operar? É conseguir subir para a engenharia, conseguir efetivamente fazer os trâmites para você acessar o recurso. Ô, Henrique, vou tentar fazer uma analogia aqui, você me corrija se estiver errado, mas para ficar mais claro, tá? O pessoal hoje em dia é muito mais acostumado com o financiamento de uma pessoa física, né? E para fazer esse financiamento tem uma primeira parte, que é justamente isso, né? Levantar a documentação, imposto de renda para o labor, etc. E aí junta essa documentação, manda para a Caixa, por exemplo, e vai ver ali uma simulação da liberação de crédito que conseguiria ali pela renda, né? Claro que depois vai ter que ver quantos por cento da obra isso vai ter, né? Vai ter que fazer toda a parte ali para a liberação do dinheiro. Não necessariamente que você vai conseguir aquela liberação só porque você já teve ali aquela simulação aprovada, né? Tem outros fatores. Então, para a pessoa física seria dessa forma e para a pessoa jurídica, porque o Geric é para PJ, né? E para a pessoa jurídica seria essa mesma parte, nesse mesmo trâmite, claro que cada um com suas peculiaridades, mas seria todo esse processo também para você conseguir usar recursos externos, que não seja o seu, para poder fazer as construções, correto? É exatamente isso. Tem um amigo meu que a gente trabalha em parceria que ele até brinca, que esse daí que você está comentando é o Geriquinho, ele fala que é o Geriquinho. E o que a gente faz para PJ, que é em uma maior escala, que é documentação de empresa, é o Geric, que é gerenciamento de risco. Um detalhe, né, já que tem essa analogia, é porque quando faz pelo CPF, né, na pessoa física, você acaba podendo, em linhas gerais, fazer um financiamento por CPF. Né? Claro que tem algumas, mas quando é gericado, quando está ali no CNPJ, é um pouco diferente essa regra, né? Sim, é um detalhe importante que você levantou agora, que todo mundo acha que quando você faz o Geric da sua empresa, que todas as suas obras a Caixa vai dar ok para ela. E não é. Então, primeiro alerta aqui, uma dica muito importante. Não é porque você tem, um exemplo, 20 milhões, que foi o meu caso, que eu vou chegar com uma obra de qualquer jeito, de ponta cabeça, que não dá viabilidade, que não é vendável, que está fora do estudo do mercado, e a Caixa vai aceitar. Então, assim, você tem o Geric da sua matriz, só que embaixo você tem as SPS ou não, por obra. E pode ser que uma obra a Caixa dê ok e a outra não. Mais ou menos igual assim, quando a operadora do banco, do cartão de crédito, manda uma mensagem e fala que você tem um limite que é 3 vezes o valor do seu salário. Aí você fala, não, então eu posso gastar isso tudo. Só que não, você não pode gastar isso tudo, você não tem como pagar isso tudo. Então, ele te dá um valor que, teoricamente,
está liberado para você, mas você não pode acessar todo esse valor. Mais ou menos, não é nem questão que não pode acessar. É porque, assim, até o pessoal acha ruim que eu falo isso, mas quando você trabalha com a Caixa, você é incorporador, mas a sua última profissão é como se fosse incorporador. Por quê? A Caixa, ela quer que você pegue os clientes, levem ao banco, que eles sejam saudáveis, que eles tenham condição de financiar o apartamento em si, que você está vendendo daquela obra gericada, e que você entregue essa obra. E essa análise de crédito, ela é feita exclusivamente pela Caixa Econômica ou outros bancos também fazem essa análise? Então, o Geric em si em questão, que é o que dá financiamento em planta, o único banco que tem essa linha é a Caixa Econômica, porque é a questão em si do FGTS, né? Que é um fundo que eles utilizam do FGTS para o apoio à produção. Aí tem o recurso do SBPE e tem o plano empresário que também usa o recurso do SBPE. Só que eu tenho indo para o 5º ano como incorporador. Eu atuo 100% no apoio à produção FGTS. Por quê? Porque o meu risco é muito menor. Aí tem gente que fala, mas seu ganho também é. Sim, só que a minha exposição de caixa é menor e quem paga os juros do dinheiro desde que eu venda é o mutuário que está comprando. Então, quem adquiriu a unidade da incorporadora é quem paga os juros do dinheiro. Agora, um exemplo. Falam-se muito sobre demanda mínima. O que é a demanda mínima? É a quantidade mínima que você tem de atender de venda do seu contrato para iniciar o repasse com o banco. Então, um exemplo. Hoje varia aqui na região que eu atuo, em São Paulo, de 20% a 30%. Então, a gente tem 100 apartamentos, dá um VGV de tantos milhões, você precisa vender 20 unidades para atingir a demanda mínima. Beleza. Hoje, todas as empresas que eu dou consultoria, eu não aconselho eles começarem as obras com essa demanda mínima. Por quê? 2 problemas. A primeira disponibilização de recursos que a Caixa te paga é referente ao terreno. Então, vamos falar que nessas 100 unidades, seu terreno é R$1 milhão. Se você vendeu 20%, a Caixa vai te liberar 20% do terreno. Então, nesse caso, R$200 mil. Com R$200 mil você não faz praticamente nada. Aí você iniciou a obra. Vamos falar que você tinha que evoluir 5% da obra. Você evoluiu. A Caixa não vai te pagar os 5%, porque você só tem 20% vendido. Aí, o que acontece? Fez a medição, mandou lá para a GIAB, que é o sistema da engenharia da Caixa, vai vir um e-mail e falar assim, você evoluiu 5%, só que o seu repasse, em vez de ser 1 milhão, vai ser só 200 mil. Essa é a diferença. Você quer pegar o crédito PJ? Aí, se você pegar, você começa a pagar juros sobre esse dinheiro. Então, por isso que hoje a gente faz uma viabilidade, a depender da margem que dá, é onde a gente bate para iniciar a obra. Então, por exemplo, deu 20% de margem, eu falo para o pessoal, vamos vender entre 60% a 80%. Por quê? Porque se você precisar pôr dinheiro do bolso, o seu desembolso é muito curto. Então, são estratégias para prejudicar menos o caixa da incorporadora, porque o dinheiro da incorporadora é para viabilizar outros produtos. Porque hoje, para viabilizar um produto, vamos dar um exemplo, 10 milhões de custo do empreendimento. No nosso método aqui, de 5% a 15% desse valor é o que a gente precisa para startar um projeto desse. Então, em vez de ter os 10 milhões, com 500 a 1,5 milhão, a gente consegue fazer o produto ficar viável. Deixa eu dar um passo para trás aqui. Então, eu sou PJ, eu quero fazer uma... Por que eu procuraria fazer uma análise de crédito para começar, né? Porque eu posso simplesmente chegar e recorrer ao financiamento normalmente sem fazer essa análise de crédito, sem fazer o Geric. Sim, só que aí é os juros muito mais alto. Esse é um primeiro problema. E um segundo problema foi o que eu passei na pele nessa incorporadora que eu trabalhei, o seguinte. O Geric, ele te dá a condição de você vender o imóvel na planta. Então, por exemplo, a Laila veio comprar comigo hoje. A gente pede a relação de documentos sua, manda para um CCA, ele vai dar uma devolutiva do quanto você consegue financiar. Fechamos a venda.
já temos o contrato PJ da obra assinado com a Caixa. No outro dia, a depender do meu relacionamento com o banco, você já consegue ir lá e assinar o seu contrato com a Caixa. Então, a venda já está garantida. Quando que a Caixa vai repassar o seu dinheiro para mim? Só após você escriturar a unidade para o seu nome alienado ao banco. Por quê? Porque ela só paga o que for garantia dela. Por quê? Aconteceu uma pandemia, você perdeu o emprego, faleceu, algo do tipo, o meu dinheiro já está garantido, eu vou receber. O problema da inadimplência vai ser sua com a instituição financeira. Ele vai tomar seu apartamento, ele vai leiloar, ele vai fazer qualquer coisa do tipo. Mas o dinheiro da incorporadora está garantido. Legal, esse exemplo que você deu é justamente porque se não for via Geric, se você fizer um financiamento normal, você só vai conseguir vender a unidade ou depois que você tirar o habite ali, depois que você entregar a obra, correto? Exatamente. E a incorporadora que eu trabalhei, em 2015, explodiu de vender, porque eu acompanhei um lançamento, era gente com um talão de cheque brigando, é meu, e não tinha para quem queria. Em 2018, 17 para 18, quando foi começar a entregar, 80% de devolução. Então, assim, e naquela época, se eu não me engano, ainda não tinha essas regras novas do percentual que a incorporadora era obrigada a devolver. Então, assim, um dinheiro que a incorporadora estava esperando receber, além de não receber, ela teve que devolver. E quando você tem a sua obra gericada, que a gente fala, não tem esse risco. E isso também serve para a segurança de quem está comprando. Então, por exemplo, eu geriquei a obra. A Laila comprou com a minha incorporadora. Eu quebrei no meio do processo. A sua obra é garantida. Não vai ser no mesmo período do contrato que você assinou comigo com a Caixa, mas uma última coisa que a Caixa pede, que a gente passa pela aprovação do Geric, depois tem a análise da engenharia, depois tem uma análise jurídica, depois tem a contratação do seguro e depois tem a assinatura do contrato PJ. Então, a penúltima parte é a contratação dos seguros, que a Caixa fala, preciso dos seguros agora. Por quê? Exatamente por conta disso. Quebrou a incorporadora, a Caixa já tem uma seguradora, ela vai fazer umas novas cotações com outras incorporadoras e vai passar para outra e ela vai te entregar. Isso aí é interessante. Eu vou dar um exemplo bem recente. Um mês atrás, aqui onde eu moro, estava iniciando ali um lançamento de um prédio. E um dos corretores, que é conhecido meu, ele veio conversar comigo e tudo, porque para quem vai comprar é interessante. Você vai ter 3 anos ali até entrega prevista, você tem que pagar 30% do valor do imóvel durante esse tempo, você faz um fluxo ali de pagamentos, e aí no final você tem que quitar ali, né, ou financiar. E essa construtora ela não era gericada, Henrique. Então, assim, para mim, como comprador, realmente o que me fez, um dos motivos que me fez declinar foi isso. Eu falei, cara, não tem garantia nenhuma de que vai ter essa entrega daqui a 3 anos. Então, vendo do lado do empresário, né, do construtor, é um diferencial na hora de fazer um lançamento ali e você for abordar, até treinar os corretores para isso também é muito importante, né? Porque uma vez que é gericado, o comprador ele tem essa garantia, né, de que mesmo que a empresa ali quebre, vai ter uma outra que vai assumir isso para poder honrar ali com a entrega, né? Não no prazo previsto, mas vai entregar. E no Minha Casa Minha Vida é bom para quem está comprando e é ruim para a gente, porque assim, hoje a gente precisa da certificação do PBQ-PH, porque antigamente as histórias que eu ouvia não tinha essa certificação. E a Caixa estava se prejudicando porque muitas construtoras estavam entregando obra de qualquer jeito e estava dando muita patologia. Então, como a Caixa solicita isso, a gente passa por auditoria, ano a ano. Então, quando você vê uma obra que tem a placa da Caixa na porta, pode comprar que é garantia que vai ser entregue. E aí eu, como construtora, com o meu CNPJ, qualquer construtora, independente do porte, pode fazer essa solicitação de análise de crédito? E que tipo de documentação eu, como PJ, preciso apresentar para fazer essa solicitação? Então, qualquer construtora pode? Pode. Vai ser aprovado? Talvez.
talvez a depender da estrutura da empresa. Então, hoje a gente tem empresa do Simples Nacional, tem empresa do lucro presumido e o lucro real. Então, o Simples Nacional, eles vão te pedir lá o PG-DAS, kit caixa, as documentações mais tranquilas. Agora, quando você vai para o lucro presumido, aí já tem SF, balanço, balancete, DRE, lucro real, a mesma coisa. Então, assim, a peça-chave hoje para você ter um GERIC saudável, conseguir fazer o gerenciamento de risco de crédito da sua incorporadora ou construtora é o seu contador, é o financeiro. E muita gente, não declara, não gosta de declarar. Infelizmente, você não vai fazer sua análise de risco e não vai alavancar sua empresa. Então, eu não declaro porque o governo não faz isso, não faz aquilo. Tudo bem, o governo é um caso. Se você quiser ter a estrutura da sua empresa, você tem que ter as declarações tudo certinho, a faturamento, a contabilidade em dia para entrar com uma análise dessa. Porque senão, esse é um ponto que eu falei sobre mistificar o GERIC. Você vai no gerente, primeiro que é até feio falar isso, mas de 80% a 90% dos gerentes da agência não sabe nem trabalhar com o produto e não faz questão. Por quê? Porque para o gerente ele só ganha no repasse dos clientes. Então, resumindo, ele vai ficar pelo menos 1 ano sem ganhar sobre isso. Por quê? Ele só vai ganhar no repasse da compra do cliente. Então, o cara não quer nem saber, ele quer vender maquininha de cartão, ele quer vender consórcio, ele quer emprestar dinheiro. Então, são poucos gerentes, infelizmente, que sabem imputar os dados da maneira certa. E eu já passei várias situações. Que o cara tinha potencial de tirar 30, 40 milhões de GERIC e tirava 4. Aí eu olhava a documentação e falava, nossa, prejudicou o cliente. Então, tem que ter uma contabilidade boa e tem que ir numa agência que tem o apoio da superintendência de habitação bom. Porque hoje aqui em São Paulo, não sei como está em outros estados, mas aqui em São Paulo hoje estão solicitando que as superintendências rodem essa análise dentro da habitação. Ô Henrique, acho que um ponto fundamental, né, disso que você falou é o lastro, né? Que basicamente é que a construtora ela tem que faturar em seu nome, né, para que na análise ali possa ver a movimentação financeira, né, o quanto que corre de dinheiro ali pela construtora. Isso aí é um requisito fundamental para você conseguir um valor ali relevante na análise de crédito, né? Eu ia perguntar justamente isso agora, né? Quais são esses fatores que pesam mais? Se é o que faturou, as garantias, algum histórico de crédito, fluxo de obra, quantidade de obra, o que pesa mais aí na hora de fazer essa análise? Na verdade, no primeiro momento é o lado financeiro. Só que no segundo momento, para liberação, você vai precisar do acervo técnico. Então, não adianta eu ter uma construtora que só faz projeto para terceiro e falar que eu quero fazer um prédio de 100 unidades. Porque lá, a hora que subir para a superintendência, eles vão querer saber o que a sua construtora já entregou, o que fez, se tem esse histórico. Porque eles não vão colocar dinheiro na mão de uma empresa também que não sabe fazer a fundação de uma casa, um exemplo, e quer fazer um prédio. Então, tudo tem que ter lastro. Então, capacidade financeira e capacidade técnica. Você acha que é uma dica assim, né, que você daria ou você costuma dar para, por exemplo, porque quando a gente fala de GERIC, são construtoras não só de prédios, mas de unifamiliar também, né? Acho que mais para prédio, mas assim, quem faz unifamiliar, um condomínio de casas, alguma coisa assim, seria beneficiado também, né? Principalmente no Minha Casa Minha Vida. Hoje, por exemplo, unifamiliar, o cara faz, um exemplo, 10 casas unifamiliar pela construtora. Ele tem um faturamento bom e tem capacidade técnica. Ele consegue fazer o GERIC para fazer um condomínio de casas. Quem faz muito condomínio é o Caio, né? Sim, bastante. É parceiro de vocês. Ele faz bastante. Então, assim, não é só o prédio em si. Se você quiser fazer um condomínio, você faz. Aí o GERICinho, igual a gente brincou aí no começo, aí é um por CPF, é uma casa só, unifamiliar. Então, quando você quer escalar, é o GERIC em si.
Só para construção, para incorporação, se eu quiser, por exemplo, eu sou uma empresa de reforma, né? A gente tem aí o pessoal comentando muito sobre grandes reformas, retrofit, de grandes fachadas, grandes prédios. Se eu sou uma empresa de reforma, pensando em grandes reformas, né? Não, vou fazer aqui um telhado numa casa, alguma coisa, uma pintura, alguma coisa assim. Grandes reformas. Isso também funciona ou só para construção? Então, saiu uma notícia uns meses atrás sobre a Caixa estar criando um funding para essa questão de retrofit. Só que eu não me aprofundei, até porque não é o mercado que eu atuo. Eu não sei se foi para frente e se foi, quais são os modelos que eles pedem para você conseguir acessar efetivamente esse recurso de retrofit. E, Henrique, vamos supor que eu seja uma empresa, uma construtora, mas de obras por administração, tá? E eu tenho 6 obras simultâneas aqui. Na maioria dos casos, a compra do material e tudo, eu faço a cotação para os meus clientes, mas eu mando para ele ali o mapa de cotação, boleto, nota fiscal e ele paga. Quando aparece esse perfil de construtora para você, querendo conversar sobre Jericá, existe ali um conselho, alguma coisa, cara, passa a faturar algumas coisas, algumas compras no nome da sua empresa, mesmo que seja o cliente que vai pagar, você acha que é um risco que vale a pena para poder ter lastro, para dar um segundo passo ali na parte de Jericá, para incorporar alguma coisa assim? Quando chega essas empresas, primeiro a gente entende a estrutura dela. Porque um exemplo, tem empresas que chegam como serviços administrativos de engenharia, o KINAI, por exemplo. E aí não é o KINAI que tem construção de edifício. Então, primeiro a gente estrutura a empresa nessas partes de KINAI, que a Caixa olha alguns tipos de KINAI, e aí depois a gente vê como eles vão fazer a parte de faturamento. Porque senão o cara começa a faturar de um jeito descontrolado e não é o jeito que o banco precisa. E aí chega lá e tem uma negativa também. Então é caso a caso, pontual. Eu trabalho dessa maneira, porque a gente já teve negativas, então como a gente apanha bastante nesses anos, a gente sabe mais ou menos como que vai chegar lá e vai passar. Se eu acabei de abrir um CNPJ, né? Comecei a trabalhar com construção agora. O que é mais recomendado? Eu fazer primeiro algumas obras para gerar um lastro, gerar um fluxo de caixa, um faturamento, e depois entrar com pedido de análise de crédito? Ou eu consigo já de cara, sem ter feito muita coisa ali, talvez ter um histórico pelo meu CREA, por exemplo? Já trabalhei em outras empresas, já fui RT de outros projetos, mas não da minha empresa, tenho um respaldo técnico de experiência, mas o meu CNPJ não tem nenhum tipo de lastro. O que você recomenda? Já entra direto com uma análise de crédito ou faz girar um pouco? Não. Abre a empresa, tem até uma cláusula muito importante que você tem que ter no seu contrato social para conseguir acessar o recurso. Então, o contrato social é importante, o KINAI que você vai ter na sua empresa é importante. Essa parte que você tem que ter o acervo técnico é dentro do CNPJ, até porque se você não tem as obras rodando, você não consegue fazer a auditoria da sua empresa. Aí você não tem a certificação, e se você for atuar no Minha Casa Minha Vida, que é o apoio à produção FGTS, vai chegar um certo momento da análise da engenharia que eles vão pedir o seu certificado de PBQPH. E aí você não tem, porque você não tem obra, então você não foi auditado, você não consegue. E aí um ponto muito importante, são dois limites lá, que é o LGCE e o LGC. Então o LGCE é o limite global de contratação de empreendimento, e o LGC é o limite global de crédito. Então, um exemplo, o meu era 20 milhões de LGCE, e o LGC, se eu não me engano, era quase 3 milhões. Se você pegar o LGC, que é a linha de baixo, que não é de empreendimento, quando você atua no Minha Casa Minha Vida, o valor que você pegar embaixo, ele multiplica por 10 e desconta do valor de cima. Então, um outro ponto e uma dica importante que para todo mundo eu falo, e eu passei por isso, e eu não deixo ninguém fazer. O GERIC é para você fazer empreendimento.
Por quê? Um exemplo, o meu era quase 3 milhões. Como que eu acesso esse recurso? Até 500 mil, mais ou menos, você consegue ir lá e pegar sem fiança, sem aval, né, que a gente fala, sem crédito avalista, que é um carro, uma casa, enfim. Então, no meu caso, se eu tivesse pego 2 milhões de reais com garantias, então, dou 2 carros, pego 1 milhão. Dou uma casa e pego mais 1 milhão. São 2 milhões. Quando eu fosse contratar um empreendimento, eu já não tinha mais crédito. E aí eu ia ter uma dívida e não ia contratar um empreendimento. Então, tem muita gente, hoje eu dou consultoria para 16 empresas hoje, mas já passaram por mim mais de 100. E todo mundo queria pegar o dinheiro antes de contratar um empreendimento. Eu falava, não, comigo você não vai fazer isso. Não, mas o menino ali, o fulano, falou que dá. Então, vai lá e faz com ele. Então, é um ponto de atenção muito importante, que o pessoal chega querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro e não pensa no prédio. E aí ele contrai uma dívida, não consegue contratar um empreendimento, não consegue pagar a dívida e quebra. Importante mesmo. E aí, então, vamos para o próximo passo, né? A gente falou sobre quando pedir a análise de crédito, por quê, o que precisa. Beleza, fiz a análise de crédito, deu lá, como você mencionou lá no início, né? Eu tenho direito a 20 milhões. E aí? Qual que é o próximo passo? Como é que eu acesso esse crédito? Como é que é liberado esse dinheiro? Então, primeiro ponto, vamos falar que a gente fosse contratar os 20 milhões. No mínimo, você tem que ter pelo menos 1 milhão de reais para iniciar um negócio desse. Então, não é qualquer pessoa que consegue acessar, porque você pode ter lá o recurso, só que para acessar você precisa ter o terreno, escriturar o terreno para o nome da consultora ou da SPE, fazer os projetos, aprovar na prefeitura, fazer registro de incorporação, fazer lançamento, que é toda a parte de marketing, vender. Então, tudo isso você tem que bancar. Aí, se você vai comprar o terreno, se o terreno é próprio, se você vai permutar, aí é de cada estratégia. E depois, você vai ter que fazer a análise da engenharia, você vai ter que passar pela análise jurídica, você vai ter que fazer a contratação de seguros e depois você vai ter que efetivamente assinar o contrato de PJ daquela obra. Se assinou o contrato de PJ da obra, você já está apto a vender e financiar direto com o banco, porque vender, você já pode vender a partir do momento que você tem o registro de incorporação, que é o RI que a gente fala. Então, vendeu a demanda mínima, que eu já expliquei aqui o que é, você já está apto a acessar esse recurso. Então, o primeiro recurso que você acessa é o valor referente ao terreno, que é a primeira garantia que a Caixa consegue alienar para o nome dela. É como se fosse medições assim, o Henrique. Depois nessa primeira tudo bem, você teve o valor liberado, você fez ali o pontapé inicial do empreendimento, conseguiu o terreno de alguma estratégia ali que você explicou, fez o lançamento, vendeu a quantidade mínima ali de unidades, e aí é meio que você está falando para a Caixa, olha, é real isso aqui e agora vamos seguir. Aí ela pega e libera o dinheiro referente ao terreno. A gente brinca que a primeira medição é medição de venda. Então ela pega o terreno que é 1 milhão, você vendeu 50%, 500 mil reais. E essa avaliação do terreno, que tem muita gente aqui que chega e fala, vamos pôr 2 milhões no terreno. A Caixa vem, faz uma análise, o engenheiro da Caixa vem no terreno, ele vê o bairro, faz toda uma análise e fala, não, realmente o terreno vale isso. E aí a fração do terreno não é que essa foi uma outra pegadinha que eu caí do consultor lá atrás. Não é que a Caixa te paga o terreno, ela te antecipa a fração do terreno que está dentro do valor das unidades. Se o VGV é aquele. Então, vamos dar um exemplo. São 100 apartamentos, ela pega 1 milhão e divide entre os 100, se for a mesma tipologia, o mesmo valor, só conta aqui para ficar fácil o entendimento. Então, ela começa a te antecipar umas frações referente ao que você vendeu pertinente ao terreno. É basicamente a garantia da Caixa de que lá na frente vai ter esse valor ali para entrar, né? Porque já foi vendida as unidades. E se antes de você começar a obra você já quebrou, ela já te toma o terreno, porque já está alienado o nome dela. E só uma questão, né? Que a gente citou várias coisas aqui, às vezes quem está vendo vai falar, nossa, isso é muito complicado, é muito burocrático,
Mas, assim, contratando uma consultoria, igual você falou que você tem 16, né, dá consultoria para 16 empresas hoje, e aí eu acho que é uma notícia muito boa que você vai poder falar, pessoal. Quanto tempo, pela sua experiência aí, a partir do momento que você está com tudo organizado, né, e você vai dar entrada no pedido ali para poder ver sobre Jeric e tudo, quanto tempo que você tem essa devolutiva ali da Caixa, em geral? Quando a agência é muito boa, tem um gerente PJ muito, que a gente fala, desenrolado, e tem fácil acesso com a superintendência, umas 2 semanas sai uma análise de uma empresa. Da análise até você conseguir a primeira liberação de dinheiro de fato para você, mais ou menos quanto tempo? Se tiver tudo certo, perfeitamente, que aqui em São Paulo é um pouco difícil os terrenos estarem 100% redondos, a gente fala aí em 1 ano, 14 meses. Então, esse é um outro ponto que quando as pessoas vêm até mim, elas saem, porque elas querem algo muito rápido, e não é. Para você fazer algo sólido, que se mantém em pé e tenha saúde financeira, estrutura de comercial, de venda, de deixar efetivamente em pé, demanda tempo. São muitas análises. Tem algum perfil de empresa, de cliente, assim, que tem mais facilidade a acessar o recurso? Não, é mais ou menos o que eu falei aqui. Ele tem que ter uma estrutura sólida, contábil, e tem que ter a capacidade técnica, que é o que a Caixa vai olhar e falar assim, não, essa empresa tem uma saúde financeira e efetivamente o dinheiro que eu vou alocar na mão dele, ele tem condição de entregar aquele empreendimento. Porque pensa, o caso que eu falei, 100 unidades. Se você não entrega, a Caixa passa a ter 100 problemas. Isso de uma incorporadora. Aí você pega 10 incorporadoras com 100 unidades. Então, pode ser um baita de um problema para a Caixa. Henrique, além dessas coisas que a gente comentou, né, que você comentou sobre se preparar em termos contábeis, em termos técnicos, tem algum outro pulo do gato, assim, que a construtora ou incorporadora pode se preparar mais para ter uma facilidade maior para conseguir esse crédito? Para conseguir o crédito, não. Agora, para usar, uma outra dica importante é que a gente deixa até de ser incorporador para vender dinheiro. Então, no final de toda a operação, a gente vende dinheiro. Então, não adianta a gente ficar enfeitando um empreendimento, eu quero fazer um prédio muito bonito, porque o cliente que vai comprar da gente, ele quer saber qual o valor da entrada e qual o valor da prestação. Então, coube no bolso dele, não é que pouco importa, mas aonde vai ser o prédio, se vai ter piso no apartamento inteiro, se vai entregar com luminária, sacada, se a fachada tem um perfil diferente, a gente vende o dinheiro, porque o cara quer algo que encaixe no bolso dele. Então, depois que a gente tem a estrutura contábil, a capacidade técnica, a gente precisa vender, porque a Caixa quer que a gente venda e depois a Caixa quer que a gente entregue o que a gente falou que ia entregar. O primeiro passo para você receber e ter uma alavancagem de saúde e conseguir o recurso é venda. Então, outro ponto importante depois de conseguir a análise é você ter uma estrutura de venda interna, que eu não aconselho muito, porque senão é um outro ponto de atenção que você vai ter que se debruçar em cima, ou uma empresa parceira muito forte de marketing e venda. Porque o mercado precisa saber que aquele seu produto é bom e por que ele compraria, que essa é a parte do marketing. E depois, a equipe de venda, o cliente que o marketing trouxe para ela, saber quais são os pontos e converter aquele lead em venda. Porque senão você vai ficar trabalhando, você teve uma exposição de caixa, igual eu falei aqui, de no mínimo R$1 milhão, a depender do tamanho do produto, e você perdeu. Porque não vendeu, você tem os 180 dias, podendo ser prorrogável, a depender do caso. Só que se você não bater essa demanda mínima nesses 180 dias, o seu contrato PJ é rescindido com a Caixa e você não vai para lugar nenhum e ainda é perigoso, a depender de como tiver seu rate vai cair, porque você não conseguiu cumprir com aquele contrato, você vai perder o seu Jeric de novo. Aí você vai ter que trabalhar de novo, criar relacionamento com o banco de novo e depois entrar com a solicitação da análise. E só uma dúvida pelo que você falou aí,
Qual que é a periodicidade que a empresa faz essa análise de crédito? É sempre que for fazer um novo lançamento, ou ano a ano vai vendo ali para poder ir controlando o rating? Como é que funciona? Eu já consegui, por exemplo, o meu Geric, e eu vou fazer agora um prédio, né? No exemplo. Eu só vou fazer uma nova análise quando eu for começar um outro prédio ou não? É interessante ano a ano ir fazendo, movimentando isso para poder realmente estar atualizado ali com todos os dados. São vários momentos. Então, assim, a análise de risco, ela, se for feita na agência, o que eu vejo aqui em São Paulo, ela tem a validade de 6 meses. Se for feita na superintendência, ela tem a validade de 1 ano. Só que isso serve para quê? Só para saber como que está seu rate e quanto que você consegue chegar de limite. Por que que eu falo isso? Porque vamos falar que vale por 1 ano. Só que quando você for contratar um empreendimento, é análise jurídica. Você vai passar por um crivo até mais pesado do que aquela primeira etapa. Para saber, porque no meio do período você pode sujar seu nome, você pode ter algum tipo de processo que a Caixa olha e fala, opa, aqui é um ponto de atenção, não vamos seguir. Então, é muito variado. Não tem, a análise ela vale de 6 a 1 ano para você usar aquele recurso. Só que quando você for contratar o PJ, a Caixa vai analisar a sua empresa de novo. Quando tem uma negativa, tá, da análise de risco, tem uma justificativa da negativa para que você possa trabalhar de forma mais direcionada? Depende do relacionamento que você tem na agência. Porque muita agência, que igual eu falei, não tem meta. A agência não é cobrada uma meta para isso. Então, simplesmente ela vira e fala, foi negado. E você acha, Henrique, que a instabilidade econômica, a taxa de juros alta, influencia em alguma coisa nessa avaliação, nessa liberação de crédito? Então, na avaliação em si, eu acredito que não muito. Isso eu vou falar por feeling, tá? Não é que acontece, não tem no normativo isso. Mas o que eu vi muito agora, eu não sei se por conta da instabilidade do país, as negativas em relação à análise estão vindo mais constantes. Por conta que eu acho de muita inadimplência. Então, empresas que fizeram Geric operaram da maneira errada e prejudicou a saúde do banco. Então, eu estou sentindo que as análises estão muito mais puxadas. Essa questão mesmo de sair a análise da agência e ir para a superintendência é um ponto. Que é o superintendente hoje que está avaliando para ver se a empresa é sólida. E como que você enxerga a evolução de crédito nos próximos anos? Então, esse é um ponto que é um ponto de atenção. Eu costumo até falar, eu acho que o Thiago já viu nas minhas palestras, que assim, por que eu atuo no apoio à produção FGTS? Porque o recurso é do fundo de garantia. Não que ele não tem fim, mas ele é mais difícil de acabar. E enquanto a gente fala de SPPE, que é de poupança, um exemplo. Somos nós 3 aqui. Eu não tenho poupança. Você tem, Laila? Magra, coitada. Você tem, Thiago? Não tem, não, mas depois eu vou conversar com a Laila, que se o dinheiro dela tá na poupança, vamos tirar isso aí, que tem outros milhões de formas aí. Então, você entendeu? O funding da poupança, ele é escasso. Enquanto o fundo de garantia, ele ainda não é. Mas a gente olhando a geração nova, que não gosta de trabalhar fixo, que não quer ser registrado, que prefere PJ, já é um ponto que eu acho que a Caixa está olhando. E eles provavelmente vão procurar um outro recurso para suprir o fundo de garantia. Por quê? Porque a demanda reprimida de Minha Casa Minha Vida é altíssima. Então, a base da pirâmide que a gente fala ali, que é o apelo social, que é os HIS aqui em São Paulo, habitação de interesse social, ela é alta. E se acabar o recurso do fundo de garantia, no meu ponto de vista, todo mundo fala que quem segura o Brasil é a indústria e o agro. Eu não acredito. Eu acredito que quem segura é a construção civil. E a parte maior é o Minha Casa Minha Vida. Porque se você pegar o ranking das 10 maiores construtoras do Brasil hoje, eu acho que 6 deve atuar no Minha Casa Minha Vida. E você pega uma Cirela, eu acho que ela já tem 2 ou 3 outras construtoras que ela faz parte, que é Minha Casa Minha Vida. A gente tem diversas faixas agora do Minha Casa Minha Vida que
muda um pouco também esse cenário, né? Quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida. Antigamente a gente tinha uma visão diferente do produto Minha Casa Minha Vida. Hoje a visão é outra, né? Sim, mudou muito. E assim, o atual governo, eu não sou do governo, tá? Eu nem gosto de falar política. Mas para essa questão do Minha Casa Minha Vida, ele ajudou, porque quando era o antigo governo, era 264. Logo quando mudou, já foi para 350. Então, para mim mesmo, eu tinha vários produtos viabilizados em 260. Só que dava para chegar em 300, 350 fácil. Então, a minha viabilidade foi lá para cima, porque eu negociei o terreno de um jeito, viabilizou de outro, porque aumentou meu VGV, então foi bom. Esse é um ponto. Aí agora veio faixa 4. Eu não atuei ainda, então eu não sei muito, mas já são imóveis a um outro ticket, para outra renda, pessoas até 12 mil reais. Então, são coisas que vai ajudando. Você acha que para um aquecimento do mercado da construção, ser mais flexível nessas análises de crédito seria uma alternativa? Eu acho que esse não é o ponto. O ponto é a pessoa de baixa renda, ela tem tendência a fazer muitas dívidas, cartão de crédito, boletos, muitas dívidas que comprometem a renda e na hora dela fazer uma aprovação do crédito, ela tem essa penalidade que ela não consegue acessar. E um outro ponto que os grandes players já estão olhando é a questão da falta de mão de obra. Então não adianta a gente sair com um monte de construtora que tem esse recurso e a gente não tem mais mão de obra para entregar os empreendimentos. Então eu acho que a gente precisaria aí, eu falo todos os incorporadores, o próprio Secov aqui de São Paulo, a gente precisaria ser mais unido, não que não seja, mas eu acho que precisaria de mais uma atenção para a gente ver, antes de estourar esse problema, como que a gente ia se ajudar. Porque senão vai ser muito empreendimento, muitos novos negócios acontecendo, e na hora de vir para a produção, a gente não vai ter mão de obra qualificada, não vai ter mão de obra, ou a mão de obra que for ter, ela é muito cara, e aí a gente não vai conseguir repassar na hora de vender, vai gerar uma bolha e vai se tornar um problema, e isso eu estou falando a curto tempo. Se não olhar isso nos próximos 3 a 5 anos, eu acho que vai gerar um grande problema. Você acha que a reforma tributária vai ter algum impacto nesse processo? Então, isso eu até estou fazendo uma pós-graduação que é tributação na construção civil. Eu comecei no sábado, para me aprofundar sobre isso, porque ela já está ela foi aprovada em 2023 e a análise final dela para entrar em vigor total é 2033. Então a gente tem aí de 7 a 8 anos para se preparar. Se vai impactar, eu ainda não posso falar, porque é algo muito novo e está todo mundo meio tenso nessa situação, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Nem os contadores sabem a fundo, ainda mais com instabilidade de governo, que entra um, sai outro, não sabe se fica, e aí cada um faz de um jeito, e a gente fica na mão de um terceiro. Eu acho que aí já fugindo um pouco do tema, né, mas entrando assim na reforma tributária, acho que o maior objetivo e atenção dos incorporadores com a reforma tributária é conseguirem manter o RET ali e ficar enquadrado dentro dele, né, é o maior segredo ali para a incorporação. Né? É porque você pega o faixa 1, é 1%. Então hoje nos novos produtos que eu faço, eu nem estava olhando para o faixa 1. Mas aí aqui em São Paulo tem umas cotas de solidariedade que a gente consegue estourar o CA do terreno, que é o coeficiente de aproveitamento, que ele não entra na área computável, a gente consegue fazer HS1, vender lá embaixo por faixa 1 e você paga o imposto de 1%. Vai continuar isso? Não sei. A cota eu sei que vai, mas vai valer a pena por causa do imposto? Então a gente fica nessa incógnita. Dando uma resumida aí, né, para a gente ir caminhando também para o final. Então a gente falou sobre ser PJ e como que uma empresa pode recorrer à análise de crédito, o que precisa para a gente recorrer a essa análise de crédito, o que é levado em mais consideração quando o banco vai fazer essa análise.
A gente falou um pouquinho do comportamento aí do mercado, né? Tem algum outro ponto, Henrique, que você acha que seria relevante alertar o pessoal, ou informar o pessoal sobre esse assunto? O que eu sempre gosto de falar é o cuidado em relação à incorporação imobiliária. Porque tem um monte de guru na internet que fala que você vai ficar multimilionário, que incorporação imobiliária é muito bom. Ela é muito boa. Só que você tem que entrar calçado e saber onde você está pisando. Porque senão, do mesmo jeito que ela pode ser muito boa, ela pode se tornar um pesadelo que nunca mais você resolve sua vida. Então os números são muito altos. Eu costumo brincar que hoje não tem dívida menos de 10 mil reais para o incorporador, a depender do tamanho que você é. Então, do mesmo jeito que ela te dá milhões, ela pode te tomar milhões que você ainda nem tem. Então, você pode adquirir uma dívida milionária na sua empresa e na sua pessoa física que dificilmente você vai reverter. Então, quem é do mercado, prestar muita atenção em números, em estudos de viabilidade, não entrar sem fazer não entrar com esses gurus, igual eu falei, que não tem experiência nenhuma, que nunca passou por aquilo. E tem muita gente que fala o que não faz, que é o que eu brinco bastante nas palestras. Estuda a vida de quem vai te dar uma consultoria, um atendimento, para você entrar calçado e efetivamente você mudar a sua vida e a vida da sua família para o lado bom. Então, acho que é isso a dica aí que fica. Tiagão, tem alguma coisa aí para comentar? Não, acho que o Henrique falou muito bem. Acho que já deu para ver que para você jericar e começar a fazer empreendimento tem que ter paciência, né? Não adianta querer já fazer isso pensando no mês que vem. E muitas das vezes quando você vai, né, contratar a consultoria de alguém, igual o Henrique, alguém que realmente ele entende do processo, antes de você dar esse primeiro passo, você tem que dar 2 passinhos para trás ali, estruturar a empresa antes de começar realmente ali nesse processo. Então, acho que independente do que for acontecer com reforma tributária ou os próximos passos, acho que conhecimento nunca é demais, né? E você vai saber ali os passos para dar o melhor caminho possível. Então, acho que buscar realmente ali uma pessoa que entenda, estruturar a empresa, e se precisar de ir por esse caminho futuramente, já está ali nessa linha, já criando lastro, já tendo tudo um acervo ali, já bem respaldado. Então, acho que começar hoje, se já não começou, é o melhor caminho para você poder dar os passos na frente também. Bom, Henrique, queria fazer um bate-bola final aí com você. A gente faz um ping-pong aqui para encerrar. São 3 pontinhos, bem rapidinho. Primeiro deles, um erro que você não quer repetir. Cair na mão de guru que fala que faz e não faz nada. Uma decisão ou uma ferramenta que mudou a sua rotina. Pode ser uma tecnologia, pode ser um livro, pode ser um método. Que mudou mesmo o meu vetor assim, de direção foi eu ter caído nesses golpes, ter aprendido, desenvolvido um método e hoje poder ajudar outras pessoas a passar o que eu não passei. Então, ter apanhado, hoje eu vejo, na época eu pensei, por que aconteceu isso? E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo e dado certo, eu não teria passado pelo que eu passei e hoje eu nem estaria aqui falando com vocês. Então, nem tudo que é ruim para sempre. Você tem que adquirir as lições que foi passadas, procurar conhecimento e aí sim você vai ter uma carreira sólida. Uma dica em 1 minuto. É você fazer incorporação saudável, você se juntar com pessoas que realmente fazem o que estão falando, é você ter uma estrutura sólida contábil, uma estrutura sólida de marketing, de venda, se você quiser atuar no Geric, porque você precisa vender. E eu acho que é isso. Gente, foi muito bom. Obrigada aí, Thiago. Obrigada, Henrique, pela presença de vocês, por compartilhar tanto conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, Thiagão? Sempre gostei aí de conversar com o Henrique, sempre me abre a cabeça para outros assuntos ou assuntos que eu já conheço, sempre me dá um insight diferente aqui, então sempre muito bom. O Henrique está sempre muito atualizado, principalmente nessa parte de Henrique também, então foi bem bacana. Gostou, Henrique? Gostei muito, foi muito bom, obrigado a oportunidade aí. O Thiago é um parceiro aí que até os meninos hoje falaram, nossa, você estava lá na casa do Thiago, né? Eu falei, eu fui lá no Rio palestrar, eu passei lá para tomar um café. Então, a parceria com a Mais Controle é uma parceria incrível. A gente pensa em várias coisas e o que
tiver de dúvida aí, de quem estiver assistindo, quiser entrar em contato comigo, estou à disposição, eu respondo todo mundo, e o que precisar de mim para não passar pelo que eu passei, porque até hoje machuca, até hoje eu pago conta. Então, quanto antes você aprender a maneira certa, você vai sofrer menos. Não que você não vá sofrer. Por mais que você tenha um cara que tenha experiência no assunto, o mercado ele muda muito rápido. Então, não que você não vá sofrer, mas você vai sofrer menos. E isso, para a sua saúde psicológica e física, é muito aconselhável. Bom, para mim foi ótimo também, é um assunto que eu não conhecia tanto, então foi muito conhecimento para mim, muita informação, gostei muito. E espero que todo mundo tenha gostado, né? O pessoal, hoje a gente falou sobre GERIC, como que é feita a avaliação de risco, quais são esses fatores que pesam mais na análise, como que pode facilitar esse acesso ao crédito. Eu tenho certeza que, como me ajudou, esse conteúdo também vai ajudar muita gente que acompanha o Mais Controle Cash. E você que nos ouviu até aqui, se gostou do episódio, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus colegas da construção, que isso nos ajuda a levar conhecimento a ainda mais profissionais. Fica ligado, nos próximos episódios a gente vai ter mais convidados especiais, mais temas que fazem diferença no dia a dia de quem constrói. Eu sou Laila Machado e esse foi o Mais Controle Cash. Até a próxima!